Nesse vídeo eu vou falar para você que não sabe a diferença entre treinar sozinho ou treinar com orientação profissional. Você sabe essa diferença? Se você não sabe, já clica aqui embaixo em inscrever-se. Não deixe de deixar um like para eu saber que esse vídeo é interessante e fica até o final para não perder nada desse conteúdo. Vamos pro que interessa. Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o professor André Malma e para você que ainda não conhece meu canal, esse vídeo aqui que eu deixo sempre aqui é uma apresentação do que nós fazemos aqui. Depois que terminar esse vídeo, vai lá e confere. Hoje eu quero falar com você que fica justificando que não quer fazer exercício, não quer pagar um personal trainer, não quer pagar uma consultoria online, porque você acha que você pode fazer sozinho, que você consegue fazer do seu jeito, que você vai lá e treina, dá sua corridinha, faz a sua musculação de qualquer jeito, e eras isso. Tá certo? Não, tá errado. E eu vou te falar agora o porquê. Então vamos lá, a diferença entre quem treina com e quem treina sem orientação profissional. Ah, mas antes disso eu preciso te dizer, se você ainda não me segue lá no Instagram, @malmapersonal, eu deixo lá todos os dias alguma dica de saúde, de alimentação, de qualidade de vida, de exercícios, para você poder ter sempre aquela motivação extra que falta, né? Às vezes a gente precisa de alguém nos motivando, então eu deixo lá gratuitamente todos os dias alguma dica. Eu deixo lá todos os dias gratuitamente alguma dica que pode te ajudar, inclusive de leituras que você pode colocar na sua lista lá, caso você tenha uma lista de leituras como eu, gosto muito de ler, então vai lá e confere. Primeira diferença entre pessoas que treinam com e sem orientação. As pessoas que treinam sem orientação, muitas vezes, não vou dizer todas, treinam nos dias que elas bem entendem. Elas pegam lá, hoje eu vou ir, hoje eu não vou ir, eu vou, eu vou fazer uma academiazinha hoje, né? Vou pegar um treininho, vou pagar uns burpees. Já a pessoa que treina com orientação, ela tem um planejamento dos dias da semana que ela vai treinar. Por exemplo, você pode ir lá planejar que você vai treinar segunda, terça, quinta e sexta. Esse é um modelo de treino que eu gosto muito de colocar para os meus alunos, principalmente de consultoria. Entendo que o descanso entre uma sessão de treinamento e outra é importante, então daqui a pouco um diazinho ali na quarta-feira para dar aquela descansada seja legal, ou até para que quarta-feira seja o dia de fazer aeróbico junto com o sábado ou o domingo. Então você pode ter esse planejamento quando você tem uma orientação, e eu sei que você vai querer fazer isso sozinho, mas esse planejamento é uma coisa que ela é personalizada, ela é individualizada para você. Então é importante que você tenha uma orientação profissional para saber quais são os dias melhores que se encaixam para o que você precisa. Segunda diferença, as pessoas que treinam sozinhas normalmente fazem os exercícios que elas preferem e não aqueles exercícios que elas precisam. Ou seja, por exemplo, você tem lá dificuldades de postura, você tem uma postura mais fechada, mais sinfótica que se chama, e você vai lá e você gosta de fazer exercício de supino. Então você vai lá e faz 500 séries de supino, supino inclinado, supino declinado, crossover, crucifixo, voador, faz tudo de exercício que tem para peito. Quando você vai para o treino de costas, você faz uma puxada, uma remada e acabou. Por quê? Porque você não gosta, porque é desconfortável, né? Realmente, quando você tem isso como, eu quero fazer só o que eu gosto, é como aquela pessoa que ela era boa em matemática e só estudava matemática e não estudava outras matérias no colégio, por exemplo. Então, se você conhece alguém, ou é assim, essa pessoa que tem facilidade no movimento e você só faz aquele movimento, comece a pensar se não seria mais interessante fazer o movimento oposto. E também procure uma orientação profissional para ver se realmente você não precisa fazer mais fortalecimento de outra musculatura. Um outro problema que pode acontecer é as pessoas que gostam de fazer exercício aeróbico, mas que precisariam fazer exercício de força, ou vice-versa. Às vezes você precisa fazer exercício aeróbico, mas você gosta de fazer força. Esse é o meu caso, por exemplo. Então, se você tem uma orientação profissional, você seguindo o que esse cara vai dizer, você vai fazer queira ou não queira, porque você precisa seguir o que esse cara está te ensinando, dizendo que você precisa. Terceira diferença, as pessoas que treinam sozinha normalmente tendem a fazer os exercícios sem entender o que estão fazendo. Elas fazem lá o supino, mas não sabem quais são os músculos envolvidos no movimento de supino. Fazem agachamento, mas não sabem quais são os músculos envolvidos e quais que devem ser ativados ou não durante o exercício de agachamento. Fazem o levantamento terra, mas não entendem a função do levantamento terra, que é extremamente importante. Então, se você tem uma orientação profissional, você vai entender, ou pelo menos você deveria procurar o seu professor, seu orientador, e perguntar para ele por que fazer cada exercício, ou pelo menos os que você não conhece, que você não faz a mínima ideia. Como, por exemplo, normalmente o pessoal me pergunta sobre o levantamento terra. Para que fazer o levantamento terra? É um exercício chato, pesado, incomodativo, às vezes dói as costas. Então procure o seu profissional de educação física e pergunte para ele por que ele está inserido esse exercício na sua rotina de treinamento. E aliás, vou deixar aqui um vídeo onde eu falei os 5 movimentos que não podem faltar na rotina de ninguém na academia.
tá? Então depois que acabar esse vídeo, clica lá no e-card e confere esse vídeo que você vai gostar. Próxima diferença é a seguinte: a pessoa que treina sem orientação, ela não tem um planejamento de longo prazo. Ela não conhece a palavrinha chamada periodização do treinamento. A periodização é uma matéria que somente nós da educação física temos na faculdade. Nenhuma outra faculdade da saúde tem isso no seu currículo. Isso faz parte de uma ciência, de uma disciplina chamada teoria do treinamento, que no caso eu fiz duas e são bem difíceis, inclusive. Na teoria do treinamento a gente aprende como separar os modelos de treino ao longo de meses e até anos para a pessoa, dependendo do objetivo. A pessoa treina sem orientação, sem saber que isso existe, ela não entende, por exemplo, que existe diferença entre modelos de treinamento com carga linear e com carga ondulatória. Ela não sabe qual que é melhor, qual que seria o ideal, qual que deveria fazer, como fazer cada um. Você sabe a diferença entre isso? Por exemplo, a carga linear é aquela onde você só aumenta os pesos ao longo do tempo, vai aumentando, 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 aumentando. E a carga ondulatória é aquela onde você aumenta um pouco, diminui um pouco. Alguma delas pode ser melhor ou pior para você, e isso quem vai decidir vai ser o seu orientador profissional de educação física. Então, se você não sabe fazer esse tipo de coisa, eu sugiro fortemente que você procure alguém para fazer por você, porque afinal você estudou outra área, provavelmente você faz outro serviço, então procure alguém que estudou para isso, para te ajudar. É para isso que existem os profissionais de educação física, assim como existe o médico para te dar remédio, existe o nutricionista para te dar alimentação e existe o psicólogo para cuidar da sua saúde mental. Certo? Então procure alguém que estudou para isso. E junto a essa razão anterior, vem a última razão aqui da minha lista, que é não obtém resultados porque faz tudo sempre igual. Quem não treina sem orientação profissional normalmente tem menos resultado que quem treina com. Por quê? Porque não sabe fazer periodização do treinamento, não sabe mudar estratégias, não sabe reconhecer que às vezes aquela estratégia não está dando certo e o que fazer para mudar, e continua errando e continuando insistindo no erro. Então, se você tem uma orientação profissional, você vai mudar essas estratégias. Por exemplo, vamos supor que você colocou lá como meta ganhar 5 kg de massa muscular em X meses. Você colocou essa meta e aí você viu que passou lá metade do tempo e você não ganhou nem um terço daquele peso que você queria ganhar. Então alguma coisa está errada. Pode ser que você, tendo uma orientação profissional, você consiga mudar a estratégia do seu treinamento e saber o que fazer, pequenas variações às vezes que podem ser no volume, na carga ou na intensidade do seu treinamento. Então você precisa saber o que fazer na hora que o seu treinamento não está dando o resultado almejado. Para isso, procure um profissional de educação física para te orientar. E depois de tudo isso, eu te convenci que você precisa de um profissional de educação física e você não sabe aonde encontrar um, aqui embaixo tem todos os meus contatos para você ser meu aluno de consultoria online, ou se você mora aqui na minha cidade, você pode também ser meu aluno de personal training, certo? Então clica aqui embaixo na descrição, procura meus contatos, me manda um direct lá no Instagram, e se você quiser seguir só o meu Instagram, aqui eu vou deixar Malman Personal. Vai lá que todos os dias tem dicas, inclusive de leitura. Agora eu tenho deixado mais umas leituras lá para você também. E também essas mesmas dicas que eu deixo aqui, eu coloco lá de forma mais resumida para você salvar e ler e lembrar que eu falei com você, certo? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o professor André Malman. Até a próxima semana. Tchau!